Oi, eu sou Fernando Oliveira, esse daqui é o Defesa Física, e hoje com mais um vídeo relacionado às leis de Newton, terminando as três leis de Newton. Ainda vai aparecer mais uma depois, não mais uma, mas normalmente é considerada como quarta lei de Newton, depende de quem está falando, mas a lei da gravitação universal ainda vai aparecer. Só que agora a gente vai trabalhar com a terceira lei de Newton, ou princípio da ação e reação, e mais duas forças para completar. Esse vídeo também vai ser mais pautado em questões, porque fica mais claro de entender o conteúdo com as questões sendo explicadas diretamente. Só que antes eu vou dar uma noção teórica do que seriam esses conteúdos para a gente poder ir para as questões. A terceira lei de Newton, para completar as famosas três leis de Newton, ela simplesmente está falando o quê? Toda ação que é feita em algum corpo vai ter uma reação. E essa reação vai ser sempre na mesma direção e contrária ao sentido que está sendo aplicada essa força. Só que tem um ponto. Ela é feita sempre no corpo que está causando essa força. Então, se eu tenho um bloco e eu estou empurrando esse bloco, se eu tenho uma pessoa e eu estou empurrando essa pessoa, fica mais claro de imaginar, essa pessoa, de certa forma, está me empurrando de volta. Se eu empurro uma parede, a força que eu estou fazendo nessa parede também vai ser feita em mim, com um sentido contrário, porque é um vetor, então eu estou empurrando para lá, eu vou ser empurrado para cá, na mesma direção, em corpos diferentes. Não faria sentido se fosse no mesmo corpo, porque isso chegaria à conclusão de que toda força que eu aplico no corpo está sendo uma força contrária agindo sobre ele também, então as forças iriam se anular. Então, o princípio da ação e reação implica que quando um corpo faz uma força em outro, vai ter uma reação que vai ser basicamente do mesmo valor, no sentido contrário e na mesma direção em corpos diferentes. A princípio pode ser meio abstrato de se pensar, só que essa lei ela é muito utilizada em questões, principalmente quando você trabalha com vários blocos que estão juntos ou em blocos que estão sendo segurados por uma corda, que tem uma força chamada de força de tração, que é a força aplicada por essa corda quando o corpo está sendo puxado ou empurrado e por aí vai. Há questões e questões que trabalham com isso. E nesse caso, a gente vai trabalhar com esse tipo de questões, explicando basicamente como é que funciona e como é aplicada a terceira lei de Newton. Porque na questão não vai aparecer aplicando a terceira lei de Newton ou trabalhando com a terceira lei de Newton. Não, ele vai pedir outras informações e se você souber como é que funciona a terceira lei de Newton e sua aplicabilidade, vai ficar muito melhor de você resolver as questões tendo essa noção física na sua cabeça do que está acontecendo para resolver as questões e fazer o que você pretende fazer se você está vendo esse vídeo. Além da terceira lei de Newton, vou introduzir aqui mais duas forças, que é a força elástica, que também é uma força mais tranquila de se pensar, porque a força elástica, normalmente ela nos livros de física, às vezes ela é utilizada para dar o conceito principal de força. Porque se você pega uma mola, a força elástica normalmente é atribuída a uma mola. Você pega uma mola e você estica ela, ela tende a voltar a ser seu estado de natureza, seu tamanho natural. Se você empurra ela e amassa, ela vai tentar crescer e voltar para o seu estado natural. Então, normalmente a força ela vai ser descrita como a distância que a mola está sendo tá crescendo conforme eu aplico uma força nele. Então, existem essas maneiras de você explicar a natureza de uma força a partir de uma mola. Só que voltando para a noção de Newton, porque a gente não vai atribuir a força com a distância da mola, então voltando à força com a nomenclatura de Newton, é interessante que a força ela vai ser igual a um valor constante, que vai depender da mola. Inclusive, essa mola ela só vai ser esticada ou apertada até certos intervalos, porque senão você quebra a mola e não vai ter mais essa propriedade de elástica que teria numa mola simples que a gente está trabalhando agora. E ela vai crescer, essa força vai crescer de forma linear com a variação do crescimento ou da compressão da mola. Resumindo, é uma força que ela vai ser cada vez maior conforme você estica a mola e conforme você pressiona de maneira linear. De forma que você vai ter uma equação que a força vai ser igual a menos a constante vezes a variação do comprimento. Por que esse menos? Porque essa força vai ser sempre contrária à força que você está aplicando sobre ela. Vai ser sempre contrária ao deslocamento não, ao crescimento ou decrescimento da mola, porque ela vai tender a voltar a seu estado natural. Basicamente essa é a força elástica também, nas questões vai ficar muito mais tranquilo de perceber. E a outra força é a força de atrito. Essa força é muito mais complicada na sua natureza, porque ela se trata de uma força que existe por conta do contato entre corpos. Então, se eu tenho um corpo que está em contato entre outro corpo, sei lá, eu tenho esse grampo ele está em contato com a minha mão, vai existir uma força de atrito que está atrelado ao quão
O quão não liso, o quão não lisos é esse corpo e o quão não liso a minha mão é. Essa palavra ficou muito feia. Mas basicamente essa força de atrito ela sempre vai ser contrária ao movimento. Então se eu empurro o corpo, o que faz esse corpo não se movimentar para frente infinitamente é porque existe um atrito que está fazendo com que esse corpo pare. E vai mudar de corpo para corpo, vai mudar de relação entre dois corpos para relação entre dois corpos. Então é muito complicado. Porém, nas questões e nas coisas mais simplificadas sobre isso, normalmente são utilizados blocos. E para entender como é que funciona essa força de atrito, normalmente é utilizado uma constante, que vai ser utilizada a constante do coeficiente de atrito, que tem o coeficiente. Não sei se vai dar para escutar. Mas vai ter o coeficiente de atrito estático, que é quando o corpo está parado e você tenta movimentar ele através de uma força, que a natureza dele faz com que o coeficiente de atrito estático seja maior do que o coeficiente de atrito dinâmico, que é o coeficiente de atrito quando o corpo já está se movimentando. Ou seja, quando o corpo está se movimentando, você tem um atrito. Quando o corpo está parado, você tem outro atrito. Na vida real, é muito mais complexo do que isso. Também você tem atritos diferentes, só que, sei lá, quanto mais você vai empurrando o corpo, o coeficiente vai mudando porque você tem um calor sendo dissipado, você tem o corpo sendo deformado por conta do movimento dele no outro plano. Daí fica muito mais complexo. Mas atribuindo a natureza muito mais tranquila, você vai ter um coeficiente de atrito estático, que vai fazer que o corpo ele não se movimente. E normalmente a letra usada é Mi, acho que é Mi a palavra, mas é a letra utilizada. E a força de atrito também vai depender desse Mi e da normal. Por que a normal? Porque a normal vai basicamente dizer o quanto de força está sendo aplicada pelo corpo no plano. Ou seja, vai ser a força de contato que vai te dizer o quão fácil ou quão difícil é de você movimentar esse corpo. Quando o Mi faz com que a força de atrito estático na iminência de movimento seja maior do que a força que você está aplicando, ou seja, você está aplicando uma força e o corpo está parado, o corpo não se movimenta, quer dizer que você tem uma força de atrito que ela vai crescer conforme você coloca a força até você chegar no limite. Esse limite é quando você faz com que o corpo comece a se movimentar. Você tirou ele da inércia, tirou ele do repouso. Aí esse corpo está no movimento, ele está com um atrito dinâmico agora acontecendo. Então, a partir daí, você vai ter uma força de atrito que vai ser menor do que a força de atrito estático, porque o coeficiente de atrito dinâmico é sempre menor, ou no máximo igual, ao coeficiente de atrito estático. Resumindo, é mais fácil de você manter o corpo em movimento, empurrando ele, do que você tirar ele do repouso, quando se trata de força de atrito. Essa é uma força dissipatória, que basicamente vai fazer com que a energia do corpo seja dissipada, a gente vai trabalhar com energia depois, com outros assuntos, mas resumo do resumo, é uma força que vai acabar sendo contrária à tendência do movimento. Então, se você tem uma noção, fazendo os cálculos ali de para onde está sendo aplicada a força, e você sabe qual o movimento que o corpo vai tender a ter, ou seja, se ele vai começar a ir para a direita, se ele vai começar a ir para a esquerda, se ele vai começar a ir para cima ou para baixo, o atrito vai sempre ser contrário a essa tendência da força essa tendência de movimento, e ela sempre vai estar atribuída com a normal, ou seja, com o quanto de força que está sendo aplicada no corpo quando ele está, sei lá, num plano inclinado, num plano reto e por aí vai. Porque nem sempre vai ser exatamente o peso. Isso a gente já trabalhou na outra aula. Peraí. Se você chegou até aqui no vídeo, então você tá gostando do que eu tô fazendo e talvez você esteja entendendo o conteúdo a partir da minha explicação. Então eu estou aqui para pedir uma ajuda com duas coisas específicas. Uma tem um tempo limitado, então ele vai estar atrelado ao tempo que esse vídeo foi lançado, e o outro é para quando você quiser, mas eu não sei se vai ter tempo limitado ou não. Uma das coisas é o pedido de ajuda no Apoia-se, que é uma forma de você apoiar o meu conteúdo e recebendo algumas recompensas com base no valor que você dá mensalmente. Se você quiser dar só R$ 3 mensalmente para mim, de maneira a apoiar eu fazer o que eu estou fazendo, porque eu não ganho nada com basicamente ainda com o que eu estou fazendo na plataforma, seria de grande ajuda para continuar o projeto do que eu quero fazer. E o 2 é uma ajuda mais do momento mesmo, então isso daqui pode ser que não continue daqui para frente. Mas no tempo que você estiver vendo esse vídeo, eu tô próximo de lançar um livro, só que eu preciso arrecadar o dinheiro, basicamente conseguir o dinheiro para o lançamento. Então eu criei uma vaquinha para meio que juntar esse dinheirinho para conseguir lançar um livro que não é de física, é um livro mais de literatura, sobre filosofia. Na vaquinha vai estar explicando melhor sobre do que se trata esse livro que eu escrevi e que eu tô próximo de lançar. Então seria
de grande ajuda. Então, se você tá vendo até aqui e você tá gostando do conteúdo, pensa aí se não dá pra dar uma ajudinha pra mim, pra tanto continuar o projeto aqui dos vídeos de física, quanto pra lançar o livro que eu passei uns 2 anos escrevendo e eu espero que dê certo. E é isso. Muito obrigado e pode continuar com as questões. Agora vamos para as questões, porque tem muita questão aqui, porque mesmo que o condensado da teoria dos assuntos foi bem pequenininho, ela vai acabar aqui, a consequência vai ser assuntos bem grandes, então vai ser várias questões para começar a entender como é que funcionam essas coisas. Então aqui a gente vai trabalhar com essas questões para resolver elas e entender como é que trabalha com terceira lei de Newton, força elástica e força de atrito. Como sempre, eu peguei questões do tópicos de física. Ainda estou no tópico 1 porque eu desmembrei as leis de Newton e as forças em vários vídeos para não ficar vídeos muito longos. E esse tópico tem muitas questões. Então aqui ainda no tópico 1 eu vou ter a questão 53, que você vai ver que ela não vai necessariamente falar sobre a terceira lei de Newton, mas ela mostra como ela é aplicada. Vamos lá. Na situação esquematizada na figura abaixo, os blocos A e B encontram-se em equilíbrio presos a fios ideais iguais que suportam a tração máxima de 90 newtons, ou seja, a tração máxima, que é a força exercida pela corda, vai ser de 90 newtons. Consequentemente, se eu tiver uma força maior do que 90 newtons, eu vou acabar quebrando a corda. É isso que a questão nos diz. Sendo que G, a aceleração da gravidade, é 10 metros por segundo ao quadrado, determine a maior massa MB admissível do bloco B, de modo que nenhum dos fios se arrebente. Então a gente vai chegar na tração máxima para descobrir qual é a massa máxima do bloco B. Eu vou desenhar aqui bonitinho a questão. Cadê? Eu vou fazer um retângulo, porque sim. Porque fica melhor de desenhar aqui. Tá. Vamos lá. Eu vou ter aqui o bloco A, que vai ter uma massa de 6 kg. E como a gravidade ela é 10 metros por segundo, eu vou ter uma força que ele vai estar sendo aplicada de 60 newtons. Aqui eu tenho o fio 1, que vai estar aguentando uma força de 60 newtons, porque o bloco A está fazendo uma força para baixo de 60 newtons, tá bom? E o bloco B aqui, ele tem uma massa B, que eu não sei qual é, mas a força que está sendo aplicada, aqui eu vou ter o fio 2 também, fio 2. A força que vai estar sendo aplicada nesse fio 2 vai ser só por conta da força do peso de B. Então, o peso de B vai estar sendo aplicado para baixo, que vai estar puxando a corda vai ter uma tração, que é igual ao peso de B. Aqui a gente tem a terceira lei de Newton, basicamente, que o B vai aplicar uma força na corda e a corda vai aplicar uma força contrária em B. Essa corda aqui vai aplicar uma força em A, aqui da massa de B vezes o peso de B, basicamente. Então, como eu tenho o peso de A aqui em A e eu tenho ainda o peso de B sendo aplicado aqui, a tração da corda aqui, ela vai estar aguentando o peso de A mais o peso de B. Nossa, fiz muito pequenininho. Então, a tração total no fio 1 vai ser basicamente o peso de A mais o peso de B. O que a gente quer descobrir? A tração máxima ou a massa de B, mas atribuindo que a gente não quer que o fio se arrebente, então a gente vai chegar num valor máximo. Então a gente vai utilizar a tração máxima. A tração máxima 90. Esse 90 tem que ser igual ao peso de A, que vai ser 60 newtons, mais o peso de B, que é a massa de B vezes a aceleração gravitacional. A aceleração gravitacional é 10. Então aqui a gente tem uma equação e só uma incógnita, que é a massa de B. E a partir daí a gente vai descobrir qual é o resultado. Eu pego, passo para cá subtraindo, 90 menos 60 dá 30. E eu pego esse 10 e passo dividindo, 30 sobre 10. Vai ser igual a massa de B. Corto e eu digo que a massa de B vai ser igual a 3 kg. Então aqui a gente já resolve a letra A. Beleza? Letra A resolvida aqui. Descobrindo qual que é o valor da massa de B. E a letra B, a gente vai descobrir o quê? A intensidade da força de tração no fio 2, supondo que o fio 1 se rompeu e que os blocos estão em queda livre na vertical. Se o fio 1 se romper, eu não vou nem fazer outro desenho, vou até deletar aqui para ficar mais fácil. Se o fio 1 se romper, o que vai estar acontecendo aqui?
os corpos vão acabar ficando em queda livre. Eles vão ficar em queda livre e eu vou ter o fio 1 aqui descendo junto com eles. Em queda livre, a aceleração dos corpos são iguais. Então eu vou ter o corpo B descendo a 10 metros por segundo ao quadrado e eu vou ter o corpo A descendo a 10 metros por segundo ao quadrado. O corpo B não vai aplicar nenhuma força no corpo A e o corpo A não vai aplicar nenhuma força no corpo B. E aí a gente volta para a noção de Galileu, que os corpos com massas diferentes vão cair com velocidades iguais por conta que é a aceleração gravitacional que está acontecendo. Se o corpo B não vai aplicar nenhuma força aqui, então em A também não vai aplicar nenhuma força na corda. E se o corpo A não vai aplicar nenhuma força em B, ele também não está aplicando nenhuma força na corda. Porque se fosse aplicado forças diferentes aqui, a gente teria uma situação em que os corpos iriam cair com acelerações diferentes. Então, como os dois corpos estão caindo a acelerações iguais, a corda também está caindo a mesma aceleração. Então não tem nenhuma força que está sendo aplicada além da aceleração gravitacional no sistema inteiro. Consequentemente disso, a tração na corda ali no meio é zero, porque não tem nenhuma força sendo atribuída ali. Então, acaba que o resultado é zero. Aqui a letra B, a gente chega que a tração vai ser igual a zero, em queda livre. Vamos para a questão 55, que ela é uma questão longa, mas é tranquilo. Só é feia de resolver, eu não gosto dos valores que ela chega, mas eu peguei por conta da complexidade dela. E para não ter que fazer o desenho, tudo novo, eu vou basicamente dar um zoom aqui e fazer os desenhos aqui na própria questão. Fica mais fácil. Vamos lá. 55. Considere o esquema abaixo, em que estão representados um elevador E de massa igual a 1,0 vezes 10 elevado a 3 kg, incluindo a massa do seu conteúdo, ou seja, as pessoas que estão ali dentro. Um contrapeso B de massa igual a 5 vezes 10 elevado a 2 kg e um motor elétrico M que exerce no cabo conectado em E uma força vertical constante F. Então eu vou ter uma força F para cá. Deixa eu diminuir o tamanho da... Depois eu vou ter uma força F para cá. Eu vou ter aqui o peso de B, porque B vai estar fazendo um peso para cá e consequentemente eu vou ter esse peso aqui sendo transferido para essa corda e ele vai puxar para cá com o peso de B. Os cabos têm massa desprezível e tudo mais, e eu tenho também o peso do elevador. Deixa eu botar aqui o peso do elevador. Vou botar todos os vetorzinhos bonitinhos. Setinha, setinha. Tá. E ele diz que a influência do ar é desprezível e G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Se o elevador está acelerando para cima, com aceleração de módulo 0,2 metros por segundo ao quadrado, então a aceleração vai ser para cima, com módulo de 0,2 metros por segundo ao quadrado. A intensidade de F é... Tá, o que a gente vai trabalhar aqui nesse caso? Eu vou simplesmente fazer um somatório de forças no elevador para que no final a aceleração seja 0,2 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo? Vamos lá. A força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. Tudo bem? Então, a massa do corpo, ele me diz, a massa é 1,0 vezes 10 elevado a 3. Então, a força resultante vai ser igual a 1 vezes 10 elevado a 3 vezes a gravidade, que é 10. Então, aqui eu vou deixar em 10 vezes 10 elevado a 3. Porque no final vai ficar mais tranquilo de calcular, porque eu tenho valores muito feios. Tá bom. Ah, eu errei. Volta. A aceleração é 0,2. Não é a aceleração da gravidade, porque senão seria o peso. Então, 0,2 eu fico com 2 vezes 10 a 2. 2 vezes 10 a 2 newtons. Mas a força resultante também é o resultado da soma de todas as forças. Eu vou atribuir que para cima vai ser positivo. Então, toda força que tiver para cima eu vou colocar com mais, e toda força que tiver para baixo eu vou colocar com menos. Então, a força que o bloco está aplicando, eu não sei qual é, mais o peso de B, que vai ser a massa de B vezes a aceleração gravitacional, então vai ficar 50 vezes 10 a 2, que eu fiz 5 vezes 10 a 2 vezes 10, e como aqui está 2 vezes 10 a 2, eu vou deixar em 10 a 2 só para tranquilizar na hora da soma, não bagunçar muito. E menos o peso do elevador,
que vai ser a massa do elevador, que é 1 vezes 10 a 3, ou seja, 10 vezes 10 a 2, vai ficar menos 100 vezes 10 a 2. Tranquilo? No final aqui, eu vou ter o quê? A força resultante eu já descobri qual é, 2 vezes 10 a 2. E eu vou descobrir qual a força. Então a força vai ser igual a força resultante, 2 vezes 10 a 2. Aí eu vou passar isso daqui para cá, subtraindo 50 vezes 10 a 2. Ele tá para cima, então vai ficar, né? Mais 100 vezes 10 a 2. Tranquilo? Se eu boto a força, eu vou chegar num resultado que vai ser menos 48 vezes 10 a 2 mais 100 vezes 10 a 2. No final eu vou ficar com 52 vezes 10 a 2 newtons ou 5,2 vezes 10 a 3 newtons, que no caso é a nossa letra C. Chega no resultado que a gente quer. A questão parece ser grande, as questões maiores parecem ser as mais complicadas, mas normalmente elas só necessitam um pouco de paciência para você trabalhar com elas. Então resolvido essa questão. Aqui, vamos voltar aqui para a questão número 67, que é da FEI São Paulo. Eu não lembro o que é FEI, mas vamos lá. O bloco da figura de massa m igual a 4 kg desloca-se sob a ação de uma força horizontal constante de intensidade F. A mola ideal, não vou trabalhar sempre com coisas ideais, facilita muito, ligada ao bloco tem comprimento natural, isto é, uma deformação de L0 igual a 14 cm. Então aqui a gente já tem o valor inicial, o tamanho inicial do comprimento. Isso é importante. E constante elástica K igual a 160 newtons por metro. Então, vamos lá, a força ela vai acabar sendo menos K vezes delta X, força elástica. Essa força vai ser calculada menos K vezes a posição final menos a posição inicial. A variação do delta X, basicamente. Então vamos descobrir aqui o que está acontecendo. Desprezando as forças de atrito, depois a gente trabalha com forças de atrito nas próximas questões. E sabendo-se que as velocidades escalares do bloco em A e B são respectivamente iguais. Vamos lá. A velocidade em A vai ser igual a 4 metros por segundo. E a velocidade em B vai ser igual a 6 metros por segundo. A questão é, nunca você... acabou a cinemática, não vai ser só força. Vai acabar tendo cinemática e tudo mais. Qual é em centímetros o comprimento da mola durante o movimento? O que a gente vai descobrir aqui? Vamos lá, vamos ver a interpretação do que está acontecendo. Eu tenho uma força sendo aplicada na mola, a mola está distendida e consequentemente ela está fazendo uma força no bloco, que vai ser igual a essa força daqui. Então a força total no sistema vai ser igual a essa força elástica. Beleza? Como é que eu descubro essa força? Eu posso descobrir essa força descobrindo pela segunda lei de Newton, aquela equação básica, que é a força vai ser igual a massa vezes a aceleração. E essa massa vezes a aceleração vai ser igual ao K delta X. Tranquilo? Vai ser basicamente essa noção. Estou trabalhando com modo, eu tirei o sinal negativo aqui. Então a massa vezes a aceleração no bloco vai ser igual ao K delta X. Tá bom? Por que isso? Porque eu vou descobrir qual é a aceleração. Eu tenho a massa do corpo, 4 kg. Eu tenho o K e eu tenho a posição inicial. Eu tenho o tamanho inicial da mola. Então aqui, o que eu vou fazer? Vou fazer a equação do Torricelli, que vai dizer que a velocidade final ao quadrado vai ser igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2, aceleração, variação da distância. Ele me disse qual a distância, ele me deu o comprimento. De A até B é 10 metros. A aceleração eu quero descobrir, mas ele me deu a velocidade inicial e a velocidade final. Não tenho tempo, então não trabalho com tempo. Então vamos resolver isso daqui. A velocidade final é quanto? É 6 metros por segundo. Então eu boto aqui 6 ao quadrado. Vai ser igual a velocidade inicial, 4 ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração, vezes a distância, 10. Então eu fico com 36 igual a 4 vezes 4, 16.
mais 20A. Essa aceleração vai ser igual. Eu passo 16 para cá subtraindo. Então, 36 menos 16 vai dar 20. Eu boto 20 dividido por 20. Aqui vai ser igual a 1. Basicamente o mesmo valor, vai dar 1. 1 metro por segundo quadrado. Beleza. Então aqui eu vou ter o quê? A massa vai ser 4 kg. A aceleração vai ser 1. A constante K vai ser 160 N por metro. E eu vou ter o ΔX. O ΔX vai ser igual a 4 sobre 160. Beleza? Isso daqui em metros. Isso daqui vai ser dividido por 4 em cima e embaixo. Fica 1. 4 dividido por 4 dá 1. 160 dividido por 4 dá 40. Fica 1 sobre 40. Então, a variação do espaço vai ser 1 sobre 40. Mas aqui está em metros. 1 sobre 40 metros. Vou transformar em centímetros. Tanto porque ele fala que o comprimento inicial está em centímetros. Ele quer a resposta final em centímetros. E trabalhar com valores quebrados assim não vai ser muito bom para mim. E como eu só estou trabalhando com comprimento agora, eu vou transformar em centímetros. Então 1 sobre 40 metros vai ser igual a 100 sobre 40 centímetros. Então acaba ficando 10 sobre 4. Isso daqui dá 2,5 centímetros. Isso é a variação. Isso é o meu ΔX. Meu ΔX vai ser o quê? O comprimento final, que é 14 centímetros, menos o comprimento inicial. Cadê o comprimento inicial? XL, não tá. Final, que eu quero descobrir, menos o inicial, que é 14. Então, passando para lá, o meu comprimento final, ele bota L, eu vou botar ele só para ficar bonitinho. L. Então, o meu L vai ser igual a 2,5 mais 14. Isso daqui dá 16,5 centímetros. Lembrando da unidade de medida que a gente converteu. Então, o resultado é 16,5 centímetros. Não sei porque eu fiz essa seta. Eu ia botar o resultado ali, mas o resultado já está aqui. Então, não muda muito. Vamos agora para a próxima questão. Agora, questões que trabalham com a força de atrito, basicamente. Finalmente saímos do tópico 1 e agora estamos no tópico 2. Você vê que o número das questões diminuiu. Mas o tópico 2 também a gente vai passar bem rápido, porque vai ser só essas duas questões. A não ser que tenha um vídeo só com resolução de questões. Aqui a questão número 13, ela fala o seguinte. Na situação da figura, os blocos A e B têm massa MA de 4 kg e MB de 6 kg. A aceleração da gravidade no local tem módulo 10 metros por segundo ao quadrado. O atrito entre A e o plano horizontal de apoio é desprezível e o coeficiente de atrito estático entre B e A é coeficiente, vai ser 0,5. Por que ele falou isso? Ele está falando que não existe atrito entre A e o chão. Isso vai facilitar as contas. Mas existe atrito entre B e A. E por que eu peguei essa questão? Porque basicamente é trazendo a noção que a força de atrito ela vai estar atrelada ao movimento, a tendência de movimento. Então, o que vai acontecer aqui? Desprezando-se o efeito do ar com a máxima intensidade da força F paralela ao plano, de modo que B não se movimente em relação a A. Então, eu vou aplicar uma força em A. E aplicada essa força em A, eu vou ter uma força de atrito em B. A tendência de B, pela inércia, é ficar parado. Então, a força de atrito tem que ser para cá, porque a tendência de B é se movimentar para cá. Se movimentar, porque ele vai tender a ficar parado. Então, a força de atrito dele vai ser para cá. Entendeu? Então, como é que a gente chega no resultado de uma força de atrito para que o corpo B não se movimente? Aí a gente vai ter todo o conceito de como é que funciona esse movimento aqui. Vamos lá. A força aqui, vamos atribuir que ela está sendo aplicada no sistema inteiro. Então, a massa do sistema inteiro é a soma das massas. A massa vai ser 4 kg mais 6 kg, eu tenho 10 kg. Beleza? Eu tenho 10 kg. Eu vou ter uma força que vai ser igual a massa vezes a aceleração. Qual é essa aceleração? Eu vou descobrir qual é a aceleração, descobrindo qual a aceleração máxima que o corpo B pode suportar para que ele não deslize. Fazendo o quê? Trabalhando com a força de atrito estático máxima. A força de atrito estático
vai ser igual a normal, o valor da normal de B, que é a normal de B, vezes o coeficiente de atrito estático. A normal de B vai ser, como ele está no plano horizontal, vai ser o peso de B. Então vai ser 60 newtons multiplicado pelo coeficiente 0,5. Isso daqui dá 30 newtons. Então o máximo de força que ele vai aguentar é 30 newtons aqui em cima. Para uma força ser de 30 newtons, agora eu vou olhar só para o corpo B. A aceleração que o B tem que ter nessa situação vai ser a massa de B vezes a aceleração. Então essa aceleração vai ser 30 dividido por 6, que vai ser igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Então a partir daí a gente chegou num resultado da aceleração que o sistema tem que ter para que o bloco B não deslize, que vai ser 5 metros por segundo ao quadrado. Porque se eu puxar o bloco A e o bloco B estiver junto do bloco A, ambos vão ter a mesma aceleração. Se eles tiverem acelerações diferentes, quer dizer que um está indo e o outro está meio que ficando para trás e não é a situação que a gente quer. Então, eu vou ter que a aceleração vai ser igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Então, trabalhando com isso, eu vou ter que a força vai ser esses 10 kg multiplicado por 5. A força máxima vai ser de 50 newtons. A princípio parece ser difícil, mas no final você vê que eu fiz uma conta de 3 linhas. Isso porque eu estou explicando. Então, o ponto aqui é tanto a interpretação da questão quanto a malícia que você vai ter de saber quais equações de matemática você vai usar. Nesse caso aqui, eu utilizei a força igual a massa total vezes a aceleração. E eu também olhei só para o corpo B para tentar entender qual que é a força de atrito máxima que vai ter que ser atribuída sobre ele, para que eu tenha um sistema que vai andar junto, ou seja, descobrindo uma aceleração. Lembrando, tipo, sempre trazendo de volta, mano, a força é igual a massa vezes a aceleração vai ser a que está ali. Então se você quiser descobrir alguma coisa e você tem uma força diferente atuando, força elástica, força de atrito, tração, etc. Mano, no final, essas forças também você pode igualar a massa vezes a aceleração. Então você pode descobrir a aceleração com a força de atrito. Se o corpo está parado e você tem a força de atrito, você pode descobrir basicamente a aceleração que ele teria em determinada situação. Nesse caso aqui eu descobri qual a aceleração máxima que ele precisa ter para que a força de atrito acabe sendo atribuída sobre ele, para ele se movimentar. Então vai de situação para situação, é importante observar isso. Agora a questão 23, da Unesp de São Paulo, ela diz o seguinte: a figura ilustra um bloco A de massa MA igual a 2 kg, atado a um bloco B de massa MB 1 kg, por um fio inextensível. Facilita muito, porque vai ser um fio que não vai quebrar, não vai esticar nem nada. Vai ser só um fio. De massa desprezível. Também sem massa fica muito mais fácil. O coeficiente de atrito cinético entre cada bloco e a mesa é o C, ou μc, que é uma letra grega. Uma força de intensidade F, 18 newtons, é aplicada no bloco B, fazendo com que os dois blocos se desloquem com velocidade constante. Tá. Várias informações sendo aplicadas e é sempre bom ter interpretação do que está acontecendo. Eu vou ter aqui o bloco A, eu vou desenhar dessa vez e explicar tudo o que está acontecendo nesse bloco A. A linha era para ser reta, peraí, tá em linha reta agora, bonitinho. Eu vou ter o bloco B e eu vou ter uma força para cá. Uma força. Então, veja no plano. Vai dizer que essa linha azul é o plano. Fica mais fácil do que eu desenhar uma reta que não é reta. Ele primeiro pede o coeficiente de atrito μc. Tá? O que está acontecendo aqui? Ele tem velocidade constante. Beleza? Então, a força de atrito que vai ser aplicada nos blocos. Basicamente, aqui eu vou ter a força de atrito em A e a força de atrito em B. Que se a força de atrito se o coeficiente de atrito é igual em ambos, se eu pegar isso aqui como um sistema inteiro, eu vou ter uma força de atrito aqui atribuindo a massa de A e B. É uma situação bem mais simplificada de se trabalhar. Tem situações mais complexas, mas por enquanto eu não preciso trabalhar com isso. E a partir daí eu consigo descobrir qual é a força de atrito, porque se eu tenho uma força que está sendo aplicada e eu digo que ele está com velocidade constante, então a força de atrito tem que ser igual à força que está sendo aplicada para que a soma seja igual a zero. Então aqui eu digo que a força vai ser igual à força de atrito. E ele me deu a força, vai ser 18 newtons. Então eu boto aqui 18 newtons, vai ser igual a normal do corpo, multiplicado pelo coeficiente de atrito, que é o que ele quer que eu descubra qual é. A normal
vai ser a massa dos dois corpos juntos. É um sistema simples. Eles estão em plano, então é normal que está sendo atribuído vai ser a massa dos dois corpos vezes a aceleração gravitacional. Que é a força que os blocos. Porque eu atribuí como se aqui fosse um sistema sozinho. O sistema inteiro. Eu olhei para ele de fora como se fosse um sistema só AB. A massa de A e massa de B. Então isso daqui vai ser a massa de A mais a massa de B, que vai ser 2 mais 1, dá 3 kg, vezes a aceleração gravitacional, que ele disse para mim aqui, que é 10 metros por segundo ao quadrado para facilitar. Então fica 30. Vezes o coeficiente de atrito cinético. Ele está se movimentando, então é o cinético. O coeficiente de atrito cinético vai ser igual a 18 sobre 30. Você sabe que a questão está indo certo quando você tem, sei lá, valores que são bonitos. Você pode achar, 18 sobre 30 é bonito? É, porque 18 e 30 são divisíveis por 3. Facilita muito, porque aqui 18 dividido por 3 vai dar 6. E 30 dividido por 3 vai dar 10. E 6 dividido por 10 dá 0,6. É um número menor do que 1, que meio que chega num resultado que é congruente com o que as questões nos dá. Que é um número menor do que 1 para o coeficiente de atrito. Então aqui vai ser 0,6. Não tem unidade de medida do coeficiente de atrito. Na letra B, ele pede a intensidade de atração no fio. Então aí a gente começa a trabalhar com tração e a terceira lei de Newton a gente volta depois de tanto tempo a trabalhar com a terceira lei de Newton. E eu vou desenhar novamente os blocos aqui para dar uma entendida no que está acontecendo aqui. Vamos lá. Eu vou ter aqui o fio. Não vou desenhar tanto. Mas ó, eu vou ter uma força sendo aplicada aqui. No bloco da frente, no bloco B. Essa força no bloco B está movimentando o sistema inteiro. Mas, se eu for olhar o que está acontecendo, na verdade eu vou ter uma força que vai passar aqui e eu vou ter uma força no bloco A. Vou ter uma força de A. Que vai ser uma força que está sendo atribuída pela corda que está puxando. Porque o bloco vai ser esse bloco B vai ser puxado. Essa força vai acabar puxando para cá. Porque ela vai puxar o bloco A, que vai ser atribuído aqui. E esse bloco A vai acabar sendo puxado. De forma que a aceleração de ambos os corpos precisam ser iguais. Então, a força aqui em B, como essa força está puxando o sistema inteiro, a força em B eu calculo pela massa do sistema inteiro vezes a aceleração que o sistema tem, que é zero no caso. No caso a gente está trabalhando com zero. Mas a força em A, nesse caso aqui, seria a massa de A vezes a aceleração. E você pensa, porra, mas se a aceleração é igual a zero, como eu vou trabalhar com isso? E a gente volta para o assunto que a gente está agora, que é atrito. Você tem equações que facilitam o seu entendimento do que está acontecendo. Nesse caso aqui, como existe um atrito correndo no corpo A, que é a força de atrito, essa força de atrito ela vai estar atrelada a só o corpo A. Eu posso observar também o corpo A sozinho, mesmo que eu atribuir para o sistema. Se você visse qual a força de atrito em A e a força de atrito em B e somasse, chegasse no resultado, você iria acabar chegando nesse mesmo resultado. Só que atribuindo eles como o sistema inteiro facilitou na conta. Só que agora, como ele está pedindo só a força em A e a soma das forças é igual a zero, a força de atrito em A vai ser exatamente igual a essa força que a corda está puxando A. A força de tração. Ou seja, vai ser igual a tração. Então, a tração vai ser exatamente igual à força de atrito em A, que vai ser a normal de A vezes o coeficiente de atrito. Isso daqui vai ser a normal de A, que vai ser a massa de A, 2 kg vezes a gravidade, 2 vezes 10, vezes 0,6. Isso daqui dá 20 vezes 0,6. 20 vezes 0,6, 2 vezes 6 dá 12, 1,2. Não, dá 12 mesmo, 12 newtons. E você para e pensa, pô, como assim a força total que está sendo aplicada vai ser um valor maior do que a força que está sendo aplicada se o corpo está se movimentando da mesma maneira? Então, é isso que vem você diferenciar os sistemas que você está observando. Se eu for olhar para o sistema inteiro, essa força está movimentando o sistema inteiro. Só que se eu for olhar dentro do sistema, aqui eu vou ter uma atração que, no sistema dentro aqui dele, eu vou ter que essa força vai ser igual a essas duas forças vão acabar sendo iguais. Elas vão acabar se anulando quando você olha para fora do sistema. Tipo, tem uma consequência da terceira lei de Newton que, no sistema isolado, a soma de todas as forças vai acabar sendo igual a zero por conta disso.
Mas aqui, observando aqui dentro, eu vou ter essa força que vai estar puxando o bloco A, de certa forma. Observando como se eles fossem sistemas diferentes. Sistema A e sistema B. E a força que está sendo aplicada no B vai ser aplicada no sistema inteiro. Mas a força que vai ser aplicada no A vai ser aplicada só no A. De forma que, se o corpo está se movimentando igual, com velocidade constante, com a mesma aceleração, essa força tem que ter valor menor, porque como a massa de B é menor do que a massa do sistema inteiro, lembrando que para a massa do sistema inteiro você tem que somar as massas, essa força ela vai ter que ser proporcional à aceleração do bloco A, que, tendo valor igual, como você diminui o valor da massa, se eu diminuir o valor da massa, eu tenho que diminuir o valor da força sendo aplicada para que a aceleração continue igual. Tranquilo? Então, vai acabar que essa força vai atuar de maneira que o bloco A se movimenta. E voltando para aquela questão que os blocos estão caindo de maneira igual, seria a mesma coisa e a tração acaba sendo zero por conta disso. Isso seria a mesma coisa que eu tenho uma força em B aqui, e ao mesmo tempo eu tenho outra força aqui em B, não sendo aplicada pela corda, mas sendo outra força que está sendo aplicada que causa a mesma aceleração. Se eu tivesse duas forças causando a mesma aceleração aqui, então a tração no fio nem existiria, porque o fio não vai estar atribuindo força nenhuma, ele não vai estar se esticando, ele não vai estar puxando o bloco A, porque eu vou ter uma força aqui em A, eu botei FB, mas não vai ser o mesmo valor, eu vou ter uma força em A que vai causar a mesma aceleração que a força em B, então a corda meio que não vai exercer nenhuma força em A nem em B, por conta disso, porque a aceleração é igual, eles não vão estar se puxando, de certa forma. Mas eu espero que a explicação tenha ficado concisa e tenha dado para entender o conteúdo através dela. Eu me estendi um pouquinho a cada questão, mesmo que a resolução fosse menor, mas eu quero dar o máximo de entendimento do que está sendo feito aqui, do que eu estou fazendo, para que a explicação fique cada vez melhor. Então eu espero que realmente tenha ajudado, se você veio aqui procurando ajuda sobre esses assuntos. E se ajudou, eu espero que você compartilhe, se inscreva no canal, manda para alguém que também está precisando de ajuda. E é isso. Muito obrigado e tchau!